Então, pessoal, dando aqui continuidade no segundo tutorial dessa noite, último do semestre envolvendo o 3D Max, a gente vai aqui para a etapa de colocar o esqueleto para movimentar o nosso personagem, né, que é um dos principais quesitos na avaliação desse bimestre. Lembrando, né, gente, quando a gente chega nessa etapa, tem que já estar tudo resolvido. Questão de textura, questão da modelagem. A última coisa que você coloca é o esqueleto para não ter que mexer em mais nada. Então, ficar atento a isso. Salva ali o arquivinho de backup, né, para se precisar ter que mexer em alguma coisa que deu errado, você tem aí essa versão antes dessa etapa. Eu estou usando aqui o modelo da Dominique, né, que é a personagem do meu jogo da pós. Um modelo mais decente, né, que é bem finalizado, para justamente mostrar para vocês aqui trazer um exemplo legal, né, para essa explicação. Então a gente está aqui com o personagem. Então a gente vai o que? A gente aqui na aba de criação, a gente vem aqui nos auxiliadores, nos helpers. Talvez essa aba esteja em standard para ti. Então se estiver, só procurar aqui, ó, Cat Objects. É aqui que vai estar o esqueleto. A gente vai pegar aqui Cat Parent. Talvez esteja deslocado para cima esse botão do lado, mas enfim, independente de onde que ele esteja, é esse aqui que a gente vai selecionar. Selecionamos ele, a gente vê aqui alguns esqueletos já pré-definidos, né? A gente até viu algum deles em sala de aula ali, rapidamente, do Alossauro, né? Essa onda do Jurassic World. Mas a gente vai pegar o None. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui na vista de topo, só passar aqui para pegar bem a vista de topo, vamos criar aquela plataforma, né? A questão é que ela não precisa ser muito grande nem muito pequena, isso aqui vai influenciar no seu esqueleto, então acho que esse tamanho aqui já está bom. O que a gente faz agora? A gente tem que posicioná-la mais ou menos embaixo e no centro do personagem, trazer para cá. Um pouquinho deslocado ali pro lado. Aí. Então, a princípio aqui já está legal, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a inserir os ossos do nosso esqueleto, né? Vou dar um Ctrl X para ficar transparente a Dominique. Caso no seu, por alguma desventura da vida, destino, tudo mais, não esteja funcionando, seria como? A gente clica no modelo, clica com o botão direito, propriedades do objeto, e aqui em visibilidade, a gente reduz isso para de repente 0,5. Então, ou seja, você já tem uma transparência ali. Eu não gosto muito, mas resolve. Às vezes é o que tem para hoje. Deixo com 0,1. Vou dar um Ctrl X. E aqui eu vou dar um freeze para que meu personagem fique estático, ó, não consigo selecioná-lo, porque agora eu vou trabalhar só com esqueleto. Então, vamos lá, aba de modificadores, eu vou aqui, ó, mantenho o None, e eu vou criar a pelvis, ali, ó, criou, e vamos posicioná-la onde mais ou menos tem que ficar, aqui, mais ou menos próximo ao quadril, né, trazer um pouquinho para trás. Acho que de repente pegar aqui o nosso próprio modificador e deixar ele um pouco mais centralizado aqui com o personagem. Ó, isso daí está influenciando ali na pelvis, né? Deixar ela aqui um pouco mais centralizado. E a pelvis eu vou posicionar aqui. E daí aquela coisa que a gente comentou em sala. Qualquer esqueleto que a gente adicione tem que ser feita uma regulagem no seu tamanho, né? Para se adequar ao nosso personagem. Aqui, vamos ver aqui a questão da largura. A gente não expande até o final, porque tem que lembrar o que? Vai descer daqui a perna da Dominique. Então você não faz até a lateral ali do quadril dela, né? Esse tamanho aqui já tá bom, aqui já tá, tem uma folga ali, uma área de atuação tá legal. Então o que acontece, gente? Na hierarquia eu criei a pelvis e surgiram esses botões novos. Então eu vou adicionar primeiro aqui uma perna. Ali a perna já está ali meio que posicionada, obviamente já entrou torta, mas a gente vai regular isso agora, porque tudo que ele cria, ele entra de uma maneira, mas não entra correto. Então a gente já acerta isso aqui e vai ter que acertar agora o tamanho desses ossos. Vamos começar ali pelo nosso pé. Opa, selecionar ali o osso que é referente ao pé. Ele é um pouco mais chatinho porque ele influencia a posição de todos os demais. Aqui na casa da perna, né? Então vamos deixar ele até um pouco maior.
E agora vamos diminuir um pouco aqui o fêmur. Lembrando que é bom deixar assim um pouco inclinado. Diminuir um pouco a própria perna, né? Se diminuir uma perna, vamos aumentar um pouco aqui do pé. Aumentou um pouco, olha, flexionou. Tá legal, sim. Vamos deixar um pouquinho mais largo, só por causa ali para tanto cada uma dessas peças deixar um pouquinho mais largas. Acho que aqui na coxa também, um pouquinho assim. E aqui eu preciso alguma coisa que faça a sola do meu pé, né? Então eu cliquei, ó, no osso referente aqui ao pé que já existia. Apareceram essas opções para mim. Como é o último, né? Então, número de dígitos, eu cliquei em 1 a the bone. Então ali, ó, ele já criou as outras peças referente à minha sola. Eu vou aqui aumentar só para deixar ali uma área maior, né? Então eu preciso de um osso mais largo. Então olha só que legal. Agora o que a gente tem que fazer? A outra perna, né? Muito obrigado pela resposta. A gente adiciona, automaticamente ela já aparece ali pronta. Tranquilo? A gente já tem a perna e a pelvis. Então a gente vamos continuar aqui. O que a gente faz? Seleciono a pelvis e adiciono a espinha, a the spine. E a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter que posicionar, deixar aqui mais ou menos como se fosse formar essa parte aqui de cima da clavícula, né? Então daí eu acerto também o tamanho dessa minha peça. Deixa aqui um pouco maior, um pouco mais comprida. Aqui, mais ou menos aqui, porque tem que lembrar que vai vir ali depois o ombro. Aqui, gente, o que acontece? Automaticamente, na hora que eu criei, a espinha ela está com 5 ossos, mas quanto mais ossos você colocar, mais flexível vai ficar ela, mas não é para ficar aquela lacraia, então vamos diminuir para 3. 3 acho que tá bom. Então aqui eu vou adicionar agora o arm, o braço. O braço ele é bem chatinho, tipo, ó, o design dele é bem parecido com a perna, mas a gente tem que acertar aqui já as posições. Então deixar ali já no esquema próximo do que seria a mão, né? E trazer para cá. E a mesma coisa, a gente vai olhando nas vistas, porque às vezes em uma vista tá certo, em outra vista tá errado. Então você infelizmente tem que ir corrigindo isso até ficar ok. Então vamos lá, aumentar um pouco aqui a mão, deixar mais largo. Tanto que foi aquilo lá que a gente comentou em sala. Não está sendo cobrado a questão de dedos, porque a pessoa que compareceu à aula hoje viu como isso é complicado. Vocês estão vendo aí que cada osso que eu acrescento, eu tenho que arrumá-lo. Então, a gente está aqui só para vocês terem essa noção do processo. Trazer aqui o braço. Um pouquinho mais para cima. O braço aqui está sendo um pouco mais tranquilo. Mais ou menos aqui vai ter uma emenda, né? Tipo ali da minha modelagem, que ele vai ser o cotovelo. Então tá aqui, né? Nosso braço já tá criado. Se eu fosse colocar dedos, né? Ali número de dígitos 5 e adicionar o bônus, olha só, aparecem ali os dedos, né, gente? E eu vou ter que manipular cada um desses ossos. Quem quiser fazer isso vai fundo, mas não é o que está sendo solicitado agora. Ctrl Z aqui só para excluí-los, porque não é o que a gente está pedindo. Tipo, é possível? É, claro que é, né? A gente viu animações espetaculares dessa maneira, mas tudo é questão de tempo e prática. Então a gente deixa isso aqui dessa maneira, já está resolvido para nós. Venho aqui na minha clavícula e adiciono outro braço. O mesmo procedimento com a perna, ele automaticamente pega a informação do primeiro braço e adiciona no segundo. Por fim, a the spine novamente. Selecionar aqui, deixar só com 2 ossos, porque isso aqui vai ser o nosso pescoço. E esse bloco aqui maior, a gente vai deixar ele bem grande, quase o tamanho todo da cabeça. Aqui. Vamos ver aqui lateral, largura. E vamos mexer aqui na altura. Deixa aqui, fazer um tetraedro aqui bem grandão, para
contemplar toda a parte referente à cabeça do Dominique. Vou assinar só um pouco mais para cima. Beleza? Ó, tudo isso aqui está referente a personagem. Então até aí o esqueleto está tudo ok. O que a gente faz depois, gente? A gente seleciona cada um desses ossos, porque depois o que rola? Então aqui dá um freeze all, seleciono meu personagem, dá um Alt X. Putz, mas eu preciso pegar o dito do osso que está ali na mão, você não consegue alcançá-lo. Então vamos dar um Alt X de novo, congelá-lo. Agora eu consigo selecionar o osso, né? Então, selecionando o primeiro, eu vou aqui. Adegismo. Ó, selecionei, botão direito do mouse. Círculo. Cliquei em círculo, apareceu aqui o raio. Posso definir isso, não precisa ficar tão nada exagerado. Aqui só um pouquinho maior que a mão. Porque daí o que rola? Com base nisso, nesse círculo, eu posso movimentar o meu osso. Óbvio, ainda não está conectado ao corpo. Mas eu não preciso, não ficou... o modelo não atrapalha o meu movimento. Então vamos aqui de volta. Adegismo, círculo. Vamos ver o raio muito grande. Diminui um pouco o raio. Vou dar um OK. No próximo osso. Adegismo. Raio. Está muito grande. Reduz um pouco. Então, aqui. Círculo. Tem ali umas outras opções, mas o círculo é sempre o mais recomendável. É o que vai facilitar por causa daquelas coisas de rotação e tudo mais, se você precisar, né? Tipo, já otimiza seu tempo. Então, aqui. Vou colocar em tudo, né, gente? Tipo, é loucura. Infelizmente esse, por mais que eu coloque aqui, ó, na perna, eu preciso colocar na outra perna. Vou colocar só ali na ponta, porque como um é influenciado pelo outro, acho que não carece nesse momento de colocar em cada um deles. Aqui mais um. Eu até esqueci de comentar em sala de aula, mas essa parte aqui, gente, que a gente está fazendo foi essa última aula. Esse processo aqui se chama rigging, R-I-G-G-I-N-G, né? O verbo conjugado, né? Aquela mania nossa de brasileirar os verbos em inglês, rigar. Título de curiosidade, se é um pessoal que curtiu Max, de repente achou legal essa parte de... Não achou tão legal tanto a parte de modelagem, mas achou legal essa questão de animar o personagem. Essa parte de rigging é uma das partes no processo que melhor paga os artistas e é a parte que tem menos gente no mercado, por justamente ter essas complicações. Então fica aí a sugestão que se alguém quiser aprofundar nessa etapa, até mesmo no mercado internacional, fazer o rigging do personagem, porque vocês estão vendo, a gente está trabalhando com um personagem simples, a Dominique, tipo um low poly, tipo, super resumido. Tem gente que está com o personagem às vezes até mais resumido do que ela, mas lógico, existem personagens bem mais detalhados, lobisomens, monstros, tudo depende do tipo de projeto que você está envolvido. Então imagina fazer esse controle para cada um deles. Então é uma coisa assim que é legal de repente você investir, aquele comentário nosso, né, das 15 horas de dedicação para ter esse retorno financeiro, né? Trabalhando hoje remotamente tudo é possível. Então aqui já coloquei os principais riggings, os principais gizmos, né? Tipo, cabeça posso mexer. Então agora o que acontece? Vocês estão vendo que o nosso esqueleto ainda não está conversando com o modelo. Então agora o que eu faço? Um freeze all, seleciono o modelo, por causa que ele estava congelado, por isso que eu dei um freeze all. Venho nos modificadores e seleciono skin. Aqui, tá aqui já com o modificador. Apareceu essa opção bonus, aqui remove AD. Vamos adicionar tudo. Adicionar aqui, seleciono.
segurando o Shift. Veja que só o Character 1 a gente não vai selecionar. O resto, se você não acrescentou nenhum bônus de Alegre no seu arquivo, tá aqui realmente só os que a gente criou. Cada um deles tem os nomes, vocês podem randomear os que a gente falou, mas eu não recomendo fazer isso, senão você pode acabar se perdendo. Acho que é até assim, se você vai fazendo com calma um de cada vez, não te atrapalha. Select. Tá tudo ali. Vamos fazer um teste. Ah lá, o personagem ali. Mãozinha dela. Já tá se mexendo. Opa. Olha. Não, essa aqui merece. Vamos fazer aqui. X. Que bonitinha. Seleciona aqui. Sim. Bonitinho. Então tá aí o nosso personagem se movimentando. Cadê ele? Outro gizmo. Vou pegar aqui do pé. Levanta o pé, tá ali um pouco influenciado ali pelo outro, mas isso são outras questões. Gente, isso aqui é o básico. Isso aqui é o mínimo necessário para fazer um esqueleto no personagem. Vocês têm funções futuras, quem for aprofundar o estudo, de você regular o tanto de intensidade que está cada osso influenciando, questões de peso, a própria física. Mas isso aqui, pelo menos, você já tem uma noção de ver o que vocês fizeram ao longo desse bimestre se movendo. Com a plataforma selecionada, a gente vem aqui na abinha Motion, e daí a gente vem aqui, ó, ABS, Layer, né? A gente pega aqui o primeiro, aqui ó, animação, layer de animação variável, a gente dá um play aqui no REC, e isso aqui vai permitir que a gente faça a nossa movimentação do nosso personagem. Posso usar o Alt Key, trazer aqui no quadro, ó, no frame 10, de repente, fazer aqui uma movimentação. Ali já criou o primeiro e o segundo. Eu posso de repente clicar aqui, segurando o Shift, e trazer aqui para... Isso aqui não tá dando certo. Então vamos abaixar manualmente mesmo. Levantou e abaixou. E daí é aquela coisa que a gente já sabe daquele... das aulas de animação básica, né? Qualquer coisa qualquer elemento que a gente mexer, a timeline fica voltada apenas para ele, né? Se eu dar o play, vai dar a volta, ali a Dominique mexe o bracinho dela. Se eu for mexer ali, não, stop. Se eu for mexer em outro controlador, minha timeline fica vazia. Vamos... Melhor coisa, pegar aqui um outro controlador, mexer aqui na cabeça dela de repente. Trago para baixo de volta. Então a personagem já tem ali mais movimentos. Vamos dar um stop. Pegar aqui um outro controlador de repente. Pego esse aqui. Abaixo o braço dela. Pego aqui, aquele ali que a gente estava mexendo, né? Trago um pouco para cá. E depois levo para a posição inicial. Se eu der o play, começa tudo a se mexer ao mesmo tempo. Tá tendo espasmo a menina. Beleza, gente? Tranquilo? Se tiverem ainda maiores dúvidas, só mandar aí uma mensagem, entrar em contato. E boa sorte aí pra vocês na semana de provas. É isso aí. Por hoje é só. Boa noite. Durmam bem.